Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, por este texto, e nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã. Nos anime, nos motive, Pai, nos ajude a buscarmos sempre o Senhor nas nossas vidas, diante das nossas debilidades, dificuldades, que o Senhor seja o alvo constante da nossa busca diária. E que essa palavra, ó Deus, trazida nessa manhã, venha nos motivar e falar aos nossos corações, e nos animar a termos uma vida mais perto do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos? O que acontece quando oramos? O que acontece quando oramos? Poucos notam que a oração, ela começa com Deus chamando. Prestou atenção nesse versículo? Clama a mim. Uma ordem, né? Deus chamando a vida de oração. Então, a oração não começa com o homem falando, mas ela começa com Deus chamando. Você já percebeu que esse clamor de Deus, ou que esse chamado, né, de Deus, é um convite, mas um convite que vem acompanhado de promessas sobrenaturais. Versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que não é natural, mas coisas grandes, o que é sobrenatural. Imagina então, irmãos, que Deus, Ele não apenas ouve, mas Deus, Ele também responde às nossas orações, e responde aquilo que nem sequer nós achamos que Ele poderia responder. Ou Ele responde aquilo que ninguém vê, Ele responde aquilo que nem mesmo nós cremos que Ele poderia responder. Mas o texto diz que coisas grandes e firmes que não sabes eu vou te responder. E muitos acham, irmãos, que orar é apenas pedir. E na verdade, orar é descobrir aquilo que está escondido. E se eu dissesse para você que há revelações divinas que só chegam quando oramos? Mesmo sabendo disso, nós temos às vezes uma vida muito falha de oração, não é? Mesmo sabendo que a oração é um clamor que começa em Deus, não no homem falando. Mesmo nós sabemos que, mesmo sabendo que Deus responde aquilo que nós não vemos e às vezes aquilo que nem nós cremos, mesmo sabendo dessa eficácia da oração, às vezes nós falhamos na nossa vida de oração. Mas o fato é, irmãos, que quando a gente ora, muitas coisas podem acontecer. Deus pode mover o mundo quando nós oramos. Portanto, a minha ideia nessa manhã, que eu quero que os irmãos levem para casa, é a seguinte: quando oramos, Deus responde com intervenção e revelação. Amém, irmãos? Quando oramos, Deus responde com intervenção e revelação. Agora, você já percebeu ou já parou para pensar o que Deus pode nos entregar quando nós atendemos esse convite para orar? Deus pode nos entregar, pode nos dar várias respostas. Eu quero compartilhar 3 com os irmãos nessa manhã. E a primeira delas é que quando nós oramos, Deus nos chama
nesse momento da oração, para um clamor que é intencional. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim. Presta então atenção, irmãos, que a oração, ela começa com um chamado pessoal e direto de Deus. Quando Deus fala com Jeremias, ele diz assim: clama a mim. Deus fala direto com o profeta. Está dizendo para Jeremias assim: olha, Jeremias, você deve clamar. Essa atitude de clamor diante de mim é sua e é direta para mim, não pertence ao próximo, pertence a você. Clama a mim. O clamor é a ideia de um grito muito alto. O clamor é a ideia de um coração contrito que precisa receber algo diretamente de Deus e clama a mim. Só que é um chamado pessoal. É você que deve clamar. Filho, não espere que seus pais clamem por você. Você deve clamar, é pessoal. Os pais necessitam de ajuda para os seus filhos. Não espere que outra pessoa clame para que você receba essa ajuda. Esse clamor é pessoal, é seu, é sua responsabilidade diante de Deus. Você precisa de um emprego, assim, não é errado, logicamente, irmãos, nós chegarmos diante do culto de oração e dizer assim: olha, irmãos, eu estou desempregado, preciso que os irmãos orem por mim. Nós fazemos isso. Deus responde quando a gente ora aí coletivamente, e Deus responde mesmo. Mas o clamor primário e direto diante de Deus, por um emprego que seja, é seu em primeiro lugar. Clama a mim. A voz de Deus para Jeremias e para nós hoje é clamor que é pessoal e direto de Deus. Esse clamor, irmãos, é exclusivo a Ele. Esse clamor, ele não é feito a um vazio. Esse clamor das nossas orações não é feito em um eco ou no acaso. Ele diz assim: clama a mim. Olha, esse clamor não é feito ao pastor da igreja. Esse clamor não é feito a um Deus qualquer. Esse clamor não é feito a um homem que diz interceder por você. Esse clamor, a palavra de Deus diz aqui que é exclusivo a Ele. Clama, Deus falando assim: clama a mim. E quantas pessoas você conhece que estão clamando para uma direção que não é a direção correta? Quantas pessoas clamam a uma imagem de escultura, por exemplo? Quantas pessoas clamam a um homem que se diz poder responder por eles? Mas o clamor aqui é exclusivo, amém, irmãos? Clama a quem? A mim. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador quem é, irmãos? Jesus Cristo, homem. É Jesus nos leva à presença do Senhor. Então, quando eu oro ao meu Deus. E Jesus lá na oração, no Sermão do Monte, ele diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Para quem que nós oramos, irmãos? Clamamos a quem? Pai nosso que estais no céu. O clamor é ao nosso Deus, é diretamente para Ele, em nome de Jesus, porque além de Jesus ser Deus, Ele é o nosso único mediador diante de Deus. Clama a mim. Então, quando você sair daqui hoje, se você precisa de uma necessidade a ser respondida, lembra que essa é uma responsabilidade sua, em primeiro lugar. E em segundo, que o seu clamor deve ser feito a Deus, não ao homem, não a outro Deus qualquer, mas a Deus, Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da igreja. É a Ele que você deve clamar. O Senhor deseja que a oração parta de um coração consciente. Sabe, irmãos, que às vezes eu fico pensando que a gente entra num movimento robotizado na nossa vida,
a gente acostuma com a nossa vida do dia a dia, que às vezes a nossa oração foge dessa ideia intencional de consciência. Às vezes você entra num movimento mecânico que você começa a orar e você não está nem conectado com aquele Deus que pede o clamor de você. A oração se torna algo mecânico, sabe? Um monte de palavras repetitivas, desconexas às vezes, ou aquela oração inconsciente que você ora na hora do almoço, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Sabe, aquele tipo de oração que a sua mente ela está conectada com tudo. Se você se põe para orar, se ajoelha, não sei da sua prática, mas a sua mente, quando você vai orar, ela está conectada com o trabalho, com o estudo, com a igreja, com a pessoa que está passando necessidade, com o parente que está morrendo, menos em Deus. A oração é consciente, clama a mim. Você sabe aonde está a sua mente na hora que você está orando? Está conectada com quem? Você está clamando a quem? Esse clamor de Deus para a nossa oração, meus amados irmãos, é intencional. Deus quer que você saiba a quem você está clamando e como você está fazendo isso. A oração é uma conexão direta com Deus. Ela é intencional. O que Deus nos entrega quando nós atendemos o seu convite para orar? A primeira resposta é essa: Deus nos chama a um clamor intencional. A segunda resposta é que Deus garante uma resposta pessoal. Além do clamor intencional, Deus garante uma resposta pessoal. Quando ele diz para Jeremias assim: Jeremias, clama a mim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, eu responder-te-ei. Não é uma dúvida, irmãos, é uma certeza. Deus dizendo assim para o seu servo: eu vou te responder, ora de maneira certa, clama, tenha intenção, conecta a sua mente comigo, porque eu irei te responder. A resposta de Deus, irmãos, às nossas orações, ela é garantida por aquele que responde. Ainda bem que não é por aquele que clama, porque se Deus, irmãos, fosse responder de acordo com as orações que nós fazemos, a gente não teria resposta nenhuma, porque a gente ora errado demais. Jesus disse isso, que muitas vezes a gente não recebe a resposta, porque nós não sabemos orar, mas aqui a resposta é garantida por aquele a quem clamamos. Responder-te-ei, te darei a resposta para as necessidades, para aquilo que você nem imagina o que eu posso te dar, eu vou responder. Ontem nós estávamos nos homens e o assunto foi oração, e eu falei ao pastor Carlos assim: pastor, a gente tratou de um assunto aqui que eu vou pregar amanhã de manhã no culto de manhã, e nós estávamos compartilhando sobre o que é oração e o que dificulta as nossas orações, e dando testemunhos de como que Deus respondeu as nossas orações, e vários irmãos compartilharam, O Alex foi o primeiro, falando da esposa, da família, bênção ouvir, depois o Nicolas, depois o pastor Carlos, e depois eu disse para os irmãos assim: queridos, vale a pena a gente orar mesmo, porque Deus responde aquilo que a gente acha que nem podia responder, que não tem significado para Deus a gente orar por aquilo, mas tem muito. E eu contei um testemunho de que os dias que mais nós recebemos resposta das orações de Deus foi quando nós estávamos no seminário. Não sei porquê, talvez porque a gente precisava mesmo que Deus respondesse mais veemente, sabe? Onde a gente viu Deus responder as nossas orações, as mínimas orações.
Eu tenho compartilhado algumas com os irmãos aqui, né? E ontem eu compartilhei uma do momento em que a gente queria comer algo lá no seminário e era um peixe, né? Eu sabia que o pastor Artêmio ia pescar sempre, né? Mas eu não sabia que ele ia pensar em mim um dia e me dar um peixe, né? E nós oramos a Deus pedindo que Deus nos desse o peixe para a gente comer. Lembra disso? E quando o pastor Artêmio foi pescar, de repente bateu na frente da onde a gente morava lá, e ele falou para mim: irmão Márcio, eu vim andando pela essa estrada aí, e alguma coisa falou no meu coração que eu tinha que entregar esse peixe para você. E ele foi lá em casa e nos deu o peixe. Você lembra? O peixe limpo, a bênção é completa quando a gente ora, né, irmão? O peixe veio limpo, pronto para a gente comer. E assim, irmãos, coisas pequenas, mas a promessa é do Senhor: responder-te-ei. Responder-te-ei. O verbo usado aqui, responder-te-ei, está num futuro certo, não há dúvida. A palavra aqui é uma resposta concreta do Senhor, sem dúvidas, eu vou te responder. Eu lembro do missionário André, aquele irmão do Portas Abertas, que ele tinha uma missão para levar Bíblias aos países da janela 10x40, os países da cortina de ferro, onde cristãos era proibido entrar, e se eles fossem pegos entregando Bíblias ou pregando o Evangelho, poderiam ser mortos. E o missionário André conta num livro que ele escreveu, eu tenho esse livro em casa, o título do livro se chama E Deus Mudou de Ideia, e ele conta esse testemunho lá, dizendo que ele tinha um Fusca, e esse Fusca ele usava para levar Bíblias para dentro desses países onde a palavra não podia entrar. E ele orou para Deus dizendo assim: Senhor, eu preciso levar Bíblias para esse país, só que eu sei que se eu for pego, eles vão cortar o meu pescoço, eles vão me matar, mas o meu Fusca está cheio de Bíblia, eu preciso passar por aquela fronteira, por aquela cancela lá, por aqueles guardas, sem que eles me prendam, me pegam e me vejam, mas eu preciso entrar, não me deixe que eles me parem. E o missionário André disse que foi indo, caminhando com o Fusca, e de repente eles pararam, e ele falou: mas eu orei para que não parasse, eles agora vão. Mas ele, confiante no Senhor, os guardas pararam ele e perguntou para ele assim: o que o senhor tem dentro desse Fusca? E ele não respondeu nada. E os guardas, porque ele não respondeu nada, falou para ele assim: tudo que você tem dentro do Fusca, tira e bota para fora que a gente quer ver. Ele começou a tirar aquelas Bíblias, tirou as Bíblias, colocou do lado, e de repente os guardas olharam para ele e falaram assim: para onde o senhor vai com tanto de tomate desse? Pega os tomates e põe para dentro do carro de novo. Ele pegou aquelas caixas de Bíblia, colocou no carro e ele entrou para entregar as Bíblias naquele local. Irmão, se Deus transformou as Bíblias em tomate, eu não sei. Ou se Deus fez que os homens vissem tomate no lugar, eu também não sei. Eu sei que Deus fez um milagre e respondeu a oração do missionário André. E responder-te-ei. Vale a pena ou não orar, irmãos? A oração abre o caminho para a resposta divina. E responder-te-ei. E responder-te-ei. Segura o Juan, porque ele vai chegar aqui na frente. Muito bem, irmãos. 3 respostas claras de Deus ao clamor dos seus filhos. Primeira resposta: Deus nos chama a um clamor intencional. Segunda resposta: Deus garante uma resposta pessoal. E responder-te-ei. Ele respondeu diretamente para Jeremias. Ele respondeu diretamente a minha oração pelo peixe. Ele respondeu diretamente a oração do missionário André para ir naquele país. Ele responde pessoalmente a sua oração, você pode ter certeza disso. Vale a pena orar. E a terceira resposta, irmãos, é que Deus revela o que ninguém pode mostrar. Deus revela o que ninguém mais pode mostrar.
Jeremias 33, 3, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A oração sobre muitas questões, irmãos, que estão ocultas aos olhos naturais, não estão ocultas aos olhos de Deus, você pode ter certeza disso. Às vezes você não vê, você não enxerga, mas elas só estão ocultas de você, mas você pode ter certeza que Deus está vendo aquilo. Deus já chegou lá, onde somente o seu coração e o seu olhar não chegam, mas Ele já está lá na frente, olhando. Deus é o único que está no futuro, irmãos. E as coisas grandes que você tem aí no seu coração agora, que te incomoda agora, que você está precisando tanto, e você não vê resposta, mas esse não vê só está no seu coração, porque Deus já está vendo, e Ele no tempo certo, irmãos, Ele vai responder para você. Pode até ser que seja, espere ou não, mas não importa, é a resposta de Deus do mesmo jeito, e até no não nós somos abençoados pelo Senhor, amém, irmãos? Mas o Senhor, Ele responde coisas grandes, sobrenaturais e firmes, que você não sabe, que Ele pode responder, logicamente. Então, se você tem algo no coração agora que está te incomodando, não sei o que é, não sei se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um problema financeiro, se é problema com os filhos. Às vezes você está dizendo assim: olha, eu não vejo solução nisso, não vejo resposta para isso, o homem não pode me dar essa resposta, mas Deus pode, e Deus está vendo o que está passando no seu coração. Então, qual é a forma de você resolver isso, irmãos? Orar, clama, pede ao Senhor, Deus vai revelar verdades que sustentam e permanecem, irmãos, porque as duas palavras ali do versículo, grandes e firmes, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, traz a ideia de resposta que se sustenta, traz a ideia de resposta que permanece. As únicas palavras que caem por terra são as palavras do homem. As palavras do Deus, do nosso Deus, daquilo que Ele responde, elas permanecem eternamente, para todo sempre. Deus não falha, irmãos, na sua resposta, ela é firme. O Deus que nós servimos, Ele é firme. E quando nós oramos, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos acessando o conhecimento que só o céu pode entregar para nós. Quando você acessa a sua rede social, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, quando você acessa um site na internet, você está tendo acesso que só aquela rede social e que aquele site pode entregar para você. Semelhante é com o Senhor. Quando você ora a Deus, o acesso que você tem é só o que Ele pode entregar para você. E o que Deus entrega é firme e é verdadeiro, irmãos. A resposta de Deus, elas são sempre concretas e corretas. Eu digo mais, Ele te dá o conhecimento, te dá a resposta sobre aquilo que você não sabe. Eu estou orando hoje, irmãos, por muitas questões, ou pelo menos por algumas, que eu não sei como orar. Eu não sei nem como orar, na verdade. Eu não sei nem como pedir, irmãos, porque eu já pedi tanto. Porque sabe quando você ora tanto e falta palavra para você continuar pedindo? Então assim, tem assuntos na minha vida hoje, agora no presente, nesse exato momento, que eu estou pregando para os irmãos, que eu já pedi tanto que eu não sei nem mais como orar. Me falta já palavras, mas é pelo que eu não sei mesmo que eu oro. É por aquilo que eu acho que não vai ter resposta que eu oro. É por aquilo que eu acho que não vai chegar para mim que eu oro. Porque as minhas orações, elas não estão firmes no meu saber,
ou no meu achismo. As minhas orações, elas estão firmes no objeto da oração, que é Deus. Mesmo sem palavras, mesmo sem saber sobre o futuro, eu oro. Porque o versículo diz: clama a mim, e responder-te-ei coisas ocultas, grandes, que você nem sabe. E eu continuo orando. Então ora, irmãos, porque orar é acessar o conhecimento que só o céu e que só Deus pode entregar. Jeremias estava preso. Deixei para falar isso no final. Geralmente a gente dá o contexto da mensagem na introdução, né? Mas eu deixei para falar no final. Jeremias estava preso, passando diversas dificuldades com Israel, seu povo. Angustiado na alma, angustiado de espírito, achando que Deus o havia abandonado. E é nesse momento, irmãos, de dúvida de Jeremias, que Deus o visita com palavra e com visão. E fala com Jeremias: Jeremias, não fique com medo, não temas, porque eu vou te responder coisas grandes, mas clama a mim. É uma atitude sua. E o mesmo Deus, irmãos, que falou com Jeremias, fala conosco em oração. Amém, irmãos? Eu acho que Jeremias era igual eu, chorão, porque eu estou pregando aqui e quase chorando, porque eu estou um pouco emocionado. Mas era no choro de Jeremias que Deus respondia. E é no seu choro que Deus responde. E a oração, queridos irmãos, ela não é um monólogo, sabia disso? A oração é a chave que abre portas dos segredos divinos para a nossa vida. A oração é um conversar com Deus, simplesmente. É o momento onde falamos com o Senhor, né? E há coisas grandes e firmes e ocultas esperando para serem reveladas ainda, em algum momento. Tudo o que falta é uma resposta, irmãos, mas não é a resposta de Deus que falta, porque Deus está se respondendo sempre. Tudo que falta é uma resposta ao chamado. Clama a mim, é isso que falta. Clama a mim. Ah, é porque eu não tenho oração poderosa. Já viu aquele negócio que diz que o pessoal tem mania de pedir para nós, pastores, fazer oração forte, né? Pastor, dá para fazer uma oração forte, oração poderosa? Eu digo assim, não existe oração poderosa, meu querido. Oração é oração em todo o tempo. Existe o Deus poderoso, existe. Mas a oração nunca é forte, nunca é poderosa. A gente ora e o Deus poderoso é que responde, a gente só ora. E eu até creio, irmãos, que o mesmo jeito que eu oro é o mesmo jeito que você ora. E o mesmo Deus que me escuta é o mesmo Deus que te escuta. Eu até creio que eu não tenho um negócio divino sobre mim, assim, diferente de você, que Deus só vai ouvir a mim e não vai ouvir você. Eu acho que o mesmo jeito que Deus me ouve, Ele ouve você também, porque o chamado, clama a mim, é para todo mundo. Então vale a pena se colocar na presença do Senhor e clamar a Ele. No tempo certo, Ele responde às nossas orações. E vai responder aquilo que você acha que nem você... que nem Deus poderia responder, né? Ele vai responder, porque Deus responde e Ele está vendo tudo. Ele está vendo o nosso coração e o nosso desejo agora. Então clama ao Senhor, vale a pena. Vamos terminar orando? Baixe sua cabeça.